Todas as especialidades na medicina lidam, e cada vez mais, com as consequências do estresse do nosso corpo. Quantas doenças, que às vezes obviamente não é a única causa, mas muitas vezes o gatilho é um grande estresse do corpo. Pode ser uma gastrite, pode ser às vezes até um câncer. E na dermatologia a gente vê muito isso, o estresse como gatilho para o aparecimento de muitas doenças. Algumas doenças já é muito estabelecido a importância do estresse, como as doenças autoimunes, ou a psoríase, ou o vitiligo. E nada como sentir na própria pele o efeito do estresse para perceber que tem alguma coisa errada. E vou compartilhar uma história pessoal minha. Eu sou uma pessoa que de vez em quando eu tenho um eczema, uma coisa que a gente chama de desidrose, que são pequenas bolinhas que dão nas mãos, às vezes nos pés, e que pode ter várias causas. Em algumas pessoas até alimentar, uso de remédios, enfim. Mas no meu caso eu sei que quando começa a aparecer alguma coisinha na mão, é estresse. É muito trabalho, é falta de descanso, é excesso de comprometimento mesmo. Agora em 2023, eu posso dizer que eu estou vivendo um momento de repensar muitas coisas na minha vida, de começar a dizer não para algumas coisas, porque eu sou uma pessoa que naturalmente gosto de abraçar o mundo, eu estou sempre em um monte de projetos, eu sou uma pessoa que me dedico 100% e eu quero ser a melhor em tudo que eu faço. Mas isso tem o seu preço, né? E aí no final do ano passado, em novembro, a gente já estava no final do ano, o final do ano é sempre uma loucura para nós dermatologistas por conta de consultório. E além do consultório, eu estava muito envolvida com aulas, com projetos fora do Brasil. Eu tive uma viagem muito importante, muito grande para a Alemanha, que foi muito importante para mim. E um pouco antes da viagem da Alemanha, que foi em novembro, eu comecei com a crise de desidrose. E foi uma crise um pouco mais séria, estava muito inflamada, enfim. E aí eu tive uma inflamação muito grande do dedo, né? E eu tive muita bolha ao redor da cutícula do dedão. E assim, eu falei, gente, isso é bobagem, vai desinflamar, eu já sei o que é, né? Nem passei nada, eu falei, isso vai melhorar. E isso foi em novembro. Só que o que acontece? Toda vez que a gente tem uma inflamação muito grande ao redor, né, na região da cutícula, uma coisa que pode ser afetada é o que? A matriz da unha. E aí passaram algumas semanas, passaram umas 5 ou 6 semanas, isso foi no começo de dezembro, eu fui na manicure fazer a unha e a hora que eu tirei o esmalte, a manicure falou assim, nossa Silvia, o que aconteceu com essa unha? E a unha estava começando a descolar, da matriz mesmo. Aí eu falei, que estranho isso, né? Eu fiquei pensando se eu tinha batido, se eu tinha prensado o dedo em algum lugar e tal. Eu falei, que estranho, o que foi isso e tal? E na hora eu não lembrei. Aí depois eu fui para casa e fiquei olhando aquilo, enfim. E aí eu lembrei que eu tinha tido uma desidrose grave, né, um mês e meio antes, que tinha inflamado muito a minha cutícula do dedo. Isso foi em dezembro, né? Toda vez que a gente tem uma onicólise, né, que é esse descolamento da unha, é uma coisa que demora meses para se resolver, porque a unha vai se descolando e vai descolando inteirinha. E eu tive agora no começo do ano, né, então lá para fevereiro, março, que o meu dedo estava horrível, porque metade do dedo tinha unha, a outra metade não tinha unha, não tinha esmalte que resolvesse. Aí falaram, Silvia, coloca uma unha de gel. Eu falei, gente, a unha que já está fragilizada, se eu colocar uma unha de gel vai fragilizar mais ainda. Eu falei, não, esquece, deixa essa unha crescer. Mas como mulher, né, e vaidosa, né, e sempre com as unhas feitas e tudo, toda vez que eu olhava para aquele dedo, aquilo me incomodava muito. E eu decidi, né, quando estava no auge da feiura da unha, eu fui lá e tirei uma foto. E deixei no álbum do meu celular, no álbum dos favoritos. Porque eu comecei a refletir da onde veio aquela unha que tinha caído, aquela coisa estética que estava me incomodando tanto, que acho que qualquer pessoa que olhasse na mão ia falar assim, nossa, que coisa feia, que coisa estranha. Eu refleti a origem de tudo aquilo. E aí eu vi a quantidade de compromissos, de estresse e coisas que estavam envolvidas naquilo. Que pode parecer uma bobagem, tipo assim, Silvia, perder uma unha? Podia ter sido muito pior, é lógico que podia ser. E aí é que entrou a minha reflexão. Falei, puxa vida, agora eu só perdi uma unha, mas eu poderia ter tido um problema de saúde muito mais sério do que eu tive. E foi quando eu comecei a refletir sobre o que eu podia fazer de melhor na minha vida. O que estava faltando, o que eu podia melhorar de qualidade na minha vida. E aí eu prometi para mim mesma
que toda vez que eu começasse a entrar nesse looping, nessa loucura de estresse e tudo, eu ia pegar aquele álbum dos favoritos, abrir a foto e olhar para aquela unha horrorosa. Bom, a unha tá bonita, mas ela tá bonita faz pouco tempo, faz menos de 2 meses. Então foi um processo que começou em novembro e que foi resolvida agora em julho. Então assim, para mim, para uma mulher vaidosa, ficar sem uma unha do dedo foi um processo de uma vaidade, nossa, uma eternidade ficar sem unha 6 meses. Mas eu sempre brinco que assim, a gente tem que aprender com pouco. Então assim, hoje foi só a unha que eu perdi, mas o processo todo que levou a toda a minha reflexão, de horas de trabalho, de envolvimentos com o projeto, de comprometimento, isso sim, com certeza é uma coisa que vai ficar pelos próximos anos para mim.